Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 25 de fevereiro, agora na Espanha, meio-dia em ponto. No Brasil, 8 da manhã em ponto. Gente, eu tô no gráfico mensal da BTC, ancorado aqui pelo canal de Keltner. Eu começo pelo gráfico mensal porque quando o movimento está muito selvagem, como é o que a gente presenciou nas últimas horas, para poder fazer uma análise holística para ver para poder perceber a inércia do movimento, para saber para onde a gente está indo, é preciso aumentar o time frame e depois ir diminuindo. A gente vai chegar nos 5 minutos. Eu começo pelo gráfico mensal, cada candle desse aqui representa um mês. Vocês vejam que o candle do mês de fevereiro, que está prestes a ter o desenho concluído, já que fevereiro vai só até o dia 28. Então, daqui a 3 dias, basicamente, esse candle já vai dar aso à criação do candle do mês de março. A gente está desenhando um belíssimo corpo real comprador e o candle do mês de março também já vai vir ostentando um belo corpo real comprador. Agora eu vou pular. Então vocês vejam que tem muita gordura para queimar até a mediana do canal de Keltner aqui no mensal, que está lá acima de 28 mil dólares. E é normal encostar na mediana, dar aquela agulhada para cima e o corpo real travar ali no patamar de 28 mil. Então a nossa saga até 30 mil segue vigente no gráfico mensal. Vamos diminuindo o time frame agora para o semanal. No semanal também tá bonito o gráfico. Vocês vejam que a gente está transitando pela banda superior do canal de Keltner no semanal, o que denota a força dos compradores. O que está travando a BTC desde a semana que se iniciou em 23 de janeiro, a gente está agulhando aqui para a base da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica, que está tentando voltar para o game. Então a máxima dessa semana, cujo o desenho, a plotagem termina agora de domingo para segunda, bateu em 25.250, que é onde está a base dessa nossa grade de expansão logarítmica, que a gente está tentando incursionar para dentro dela. 25.250 foi para onde ela migrou aqui, porque a grade está se expandindo aqui em direção aos quadrantes mais tópicos. Semana que vem a grade vai estar um pouquinho acima, a lower da grade, né? Então vocês vejam que no semanal a gente está transitando pela banda superior do canal de Keltner, também tem muita gordura para queimar em termos de pernada impulsiva. Agora eu vou pular para o diário. No diário, o gráfico já ficou mais feinho. Eu vou botar no squeeze aqui para a gente ter uma ideia mais precisa. Ó, agora eu estou no gráfico diário. Cada candle desse aqui é um dia. Das duas, uma. Ou isso aqui é uma subonda corretiva dentro de uma onda 3, mas como a gente está perdendo, ameaçando perder a mediana do canal de Keltner, isso aqui facilmente pode evoluir para uma acumulação triangular. Aí a BTC, teoricamente, ainda iria beijar 22.700, 22.800, para ir acumular, buscar a nuvem e depois desenhar uma nova sequência de Elliott, para cima ou para baixo. Isso aqui facilmente pode evoluir para uma acumulação triangular. Pode ser que a próxima sequência ondulacional de Elliott só surja depois de encontrar a nuvem, ou isso aqui, eventualmente, é uma subonda corretiva dentro de uma onda 3. A gente vai descobrir isso nos próximos 2 candles. Se a gente estressar a base de uma figura triangular, que é o que está aparecendo, que está se desdobrando, aí a gente fatalmente vai encontrar a nuvem. Normalmente, o transcurso por cima desse setor mais espesso da nuvem impõe aquela repulsa magnética. Como aqui, ó. Vamos voltar ali num passado não muito distante, ó. Como aqui, ó. Transitou pelo setor mais espesso, sofre aquela repulsa magnética, como aqui. Então é possível, e essa repulsa magnética ainda não aconteceu no transcurso por cima desse setor mais espesso. Se isso acontecer, a gente vai parar direto no target da onda 3. Se a gente encontrar a nuvem para acumular, a gente vai ter que aguardar o próximo desdobramento ondulacional, que pode ser para cima ou para baixo. Porque encontra a nuvem, aí zera a nossa sequência ondulacional de Elliott para poder depois criar uma nova sequência impulsiva ou corretiva. Mas é muito provável que transitando por cima desse setor mais espesso, a gente promova a repulsa magnética. Se encontrar a nuvem,
aí a gente vai ter que ver qual vai ser o padrão comportamental. Eu acredito firmemente que o nosso target em 30 mil dólares ainda tá no game. A nossa suposta onda 3 ainda segue vigente, em que pese a violência dessa subonda corretiva. No intraday, a BTC tá um reloginho depois daquele turbilhão de ontem. Ela bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Nesse momento a gente está estressando as lowers, daqui a pouco ela vai voltar para VWAP, que está lá em 23.150. Na seara fática, a tokenização do mercado imobiliário real, não os imóveis virtuais, em terras virtuais, a tokenização do mercado de imóveis reais pode virar o atual regramento imobiliário de cabeça para baixo. O nível de liquidez que vai ser aportado a um mercado que já é altamente robusto, vamos por assim dizer, vai ser brutal. A tokenização de imóveis reais depende ainda de regulamentação das jurisdições, mas isso é um movimento que não tem volta. Os imóveis do mundo real serão sim NFTs on-chain. E um gestor de um fundo que administra 1,3 bilhão de dólares, o Bitwise Management, ele afirma que a próxima pernada de alta do mundo cripto vai ser épica e vai provavelmente levar a BTC para cima de 100 mil dólares, porque o que a gente está presenciando hoje é a revolução em termos tecnológicos da escalabilidade. É a época da camada 2. Se nós olharmos para a criptografia para um período de 12 meses ou 24 meses para trás, a gente vai perceber que a criptografia não tinha a menor possibilidade de se tornar muito popular ou mesmo se transformar no mainstream para alocar indústrias do mundo real atual como existe hoje. A gente está vivendo a era da camada 2, a era da ausência de latência. Uma Polygon Matic permitindo transações instantâneas na rede pode simplesmente extinguir uma Visa, um Mastercard. Enfim, a gente está vivendo uma verdadeira revolução que parece ser silenciosa, mas já faz um estrago muito grande em muitas indústrias. Então, se a gente pensar em como o mundo cripto se tornou popular em 2020 e também quebrou em 2020, e uma transação na rede Ethereum chegou a valer 200 dólares no auge dessa corrida de touros que levou a BTC para 69 mil dólares, e hoje uma transação baixou para 3 dólares e está indo em direção a 12 cents com o lançamento das camadas 2, como o Polygon Matic, por exemplo, a gente percebe que o turbilhão revolucionário está acontecendo agora e a próxima pernada de alta não vai segurar a BTC em 100 mil dólares. Ela vai passar e vai passar forte do patamar de 100 mil dólares e vai se aproximar cada vez mais de 1 milhão de dólares. E as regras do metaverso na União Europeia vão priorizar a segurança, diz o comissário responsável por esse setor da economia na União Europeia. Ivo Wolfman afirmou que os regulamentos do metaverso no âmbito da União Europeia vão prevenir discriminação, que não será aceito, e protegerá a privacidade. Se as pessoas pensam que Bruxelas vai deixar o metaverso na União Europeia ser uma terra sem lei, elas estão muito enganadas. O nível da cyberinvestigação na União Europeia vai permitir punir qualquer responsável que cometa crimes no metaverso no âmbito da União Europeia. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Alemanha tem um desafio de 1 trilhão de dólares até 2030. É preciso acrescentar 250 gigawatts de capacidade de geração e transmissão de energia elétrica sob pena de colapsar a economia alemã. É um desafio hercúleo, mas já está sendo colocado em prática. Os responsáveis pela segurança energética alemã afirmam que vão sim investir 1 trilhão de dólares para acrescentar esses 250 gigawatts na capacidade elétrica alemã.
E a guerra na Ucrânia agora é uma guerra do Ocidente. A relutância inicial dos Estados Unidos e seus aliados em ajudar Kiev a lutar contra a Rússia se transformou num programa maciço de assistência militar não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Essa reportagem no Wall Street Journal dá conta de como a guerra na Ucrânia evoluiu para essa ajuda militar maciça ocidental e os contornos desse conflito são muito semelhantes aos conflitos que startaram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Ou seja, gente, essa guerra vai escalando e avançando rapidamente para assumir contornos, sim, de uma Terceira Guerra Mundial. É impressionante a velocidade e a semelhança com que a guerra na Ucrânia vai avançando em relação aos conflitos que startaram Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E um ano após a invasão russa, a Ucrânia chora os seus mortos e ainda jura vitória. O Zelensky, aqui na Reuters, ele deu uma entrevista e pontifica que com a ajuda do Ocidente, eles vão sim expulsar os russos do seu território. Gente, a BTC no gráfico diário ficou feia, no 4 horas também tá muito feia. Vocês vejam que a gente segue estressando aqui as lowers, mas tá absolutamente sobrevendida a BTC aqui no 4 horas. Não tem mais para onde cair. O indicador tá no zero. A última vez que a gente fez isso, a gente voltou rápido em direção à VWAP semanal. E é isso que ela deve fazer nas próximas horas. Não tem mais para onde cair no 4 horas, não tem mais para onde cair no diário. Agora, a gente está vivendo aquele período de rescaldo até surgir qualquer estopim que faça ela retornar em direção à VWAP semanal. Enfim, gente, a BTC tá nessa corretiva. Os osciladores estão dando conta de uma absurda sobrevenda. É insustentável os osciladores permanecerem aqui no zero. O retorno em direção à VWAP semanal é uma realidade estatística. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Algorand, Atom, Polkadot, Kusama, Shiba Inu e seu Shiba Token. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.